Amados, paz, sejam bem-vindos novamente à nossa videoaula, lição número 9. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já foi um assunto polêmico, no passado. E o objetivo nosso aqui hoje não é polemizar novamente, porém é trazer um esclarecimento a respeito deste assunto à luz da palavra de Deus. Entendemos que diversos segmentos, diversas pessoas possuem sua opinião própria, já estudaram, já leram artigos, anúncios, já viram até vídeos sobre esse tema, e eu quero ser bem prático e objetivo com os irmãos, principalmente você, professor, a ter cuidado da forma que você vai passar esse assunto para os seus alunos, com prudência, sabedoria e principalmente muito amor. Nós vamos falar, lição 9, sobre diversidade sexual e de gênero. É um assunto, claro, como eu já falei, polemiza um pouco, mas eu creio que Deus, através do Espírito Santo, vai te dar graça para você poder explanar esse assunto com muita clareza, sinceridade, à luz da palavra de Deus. Então nós vamos lá para o texto bíblico básico, como está aí na lição, que está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 25. Porém, eu quero ler somente um versículo com vocês, que é no versículo 23. Gênesis 2, versículo 23, que diz assim: Deus falando, o homem, falando para Deus, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui nós lemos que Adão fala que esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. E o texto áureo, se você continuar com a sua revista aí, você vai perceber que no texto áureo ele vai falar também um pouco sobre isso. Está lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 27. Eu quero ler o verso 27 com você. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Se você conferir aí na sua Bíblia, você vai ver que em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E é um assunto, amados, que nós vamos ver que o aluno ele vai ter que entender o objetivo da lição através de você. Ele tem que compreender o que significa diversidade sexual e de gênero. Ele vai precisar entender e identificar também as teorias que amparam este posicionamento sobre sexo e gênero. Você vai precisar explicar para o seu aluno o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana. Então nós vamos entender que nessa introdução que as teorias sobre a diversidade sexual de gênero, a DSG, ganharam enorme espaço nas mídias e nos veículos de comunicação no Brasil e em parte do mundo. E não muito tempo atrás foi discutido em plenário, foi votado, muitas pessoas se posicionaram contra e a favor. E a DSG, que é a diversidade sexual de gênero, é um termo para se referir a uma lista enorme de orientações e práticas sexuais que estão fora do padrão natural, de acordo com a Bíblia, que inclui apenas as relações sexuais binárias entre duas pessoas, ou seja, relações entre o homem e uma mulher. E está lá em Gênesis, como nós já lemos, 1:27, Gênesis 5:2, Mateus 19:4 e Marcos 10:6. Você pode abrir, ler, se instruir, reforçar um pouco mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E esse assunto, amados, ele nos traz um breve relato histórico sobre a sexualidade humana, E segundo as teorias da ideologia de gênero, ninguém nasce homem ou mulher. Olha só como que isso é um absurdo.
dentro de um contexto bíblico, porque a sexualidade é uma construção social, ou seja, o ser humano vai se tornando homem ou mulher na medida de suas experiências de vida e escolhas pessoais. Essa teoria da sexualidade reforça que o homem e a mulher, eles são definidos dentro da sua sexualidade de acordo com o seu percorrer de vida. Então, as experiências dessa pessoa vai levando ele a definir a sua sexualidade. Amados, nós acabamos de ler que a palavra de Deus não diz isso. Mas eu prefiro ficar com o posicionamento da Bíblia. Entendo que se você vai passar esse assunto para um aluno que não tem muita clareza sobre o assunto, você precisa se fundamentalizar na palavra de Deus, né? E dentro desse relato histórico sobre a sexualidade humana, nós vamos ver o patriarcado. Na sociedade mais antiga, a mulher ela era vista como alguém que era restrita somente às atividades domésticas. A mulher ela não tinha poder de decisão, de participação mais ativa na sociedade, ela era limitada ao lar. O homem, por sua vez, como provedor, saía de casa em busca de alimentos, provisões para sua família, e a mulher ela ficava incumbida de ficar com seus filhos, e ela também era considerada propriedade do marido. Olha só que coisa terrível, né? As mulheres sendo propriedade dos seus maridos. E o matriarcado. Em algumas tribos, as mulheres eram provedoras. Elas saíam de casa para plantar, colher, produzir bens para a sua casa. E o homem, ele saía somente para caçar, pescar, ir à guerra, né? Contra outras tribos rivais. Então a gente vê que o patriarcado, a mulher era do lar e o homem provedor. O matriarcado, a mulher saía também para a provisão do sustento da sua família, juntamente com o homem também. E depois nós vemos que na Roma antiga, nas sociedades romanas, a mulher e o homem desempenhavam papéis diferentes na relação familiar, assim como as atividades profissionais, né? Cada um se preocupava em desenvolver aquilo que ele achava que era melhor para ele em prol da sua família. E na sociedade ocidental, nós estamos no Ocidente, né? As funções do gênero humano, ou seja, o homem e a mulher, delinearam-se a partir da história das influências culturais. A mulher ficava em casa cuidando das coisas do lar e o homem ele saía para buscar a provisão. A partir do século XX, começou-se a entender que as culturas compreendiam as questões sobre a sexualidade de maneira diferente. E aí acontece o desdobramento social, aonde cada um buscava desenvolver a sua profissionalização de acordo com a aptidão sexual. A partir do início da década de 1960, fortaleceu-se o processo da relativação dos papéis confusos do homem e da mulher. E alguns veículos de comunicações e pessoas no mundo artístico abraçaram as causas gays, tentando convencer a legitimidade dessas práticas. Amados, resumindo aqui, que o desdobramento da sociedade, né? Tem um ditado popular que diz assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Mas, se você é tudo aberto, eu posso fazer, eu posso experimentar isso, posso experimentar aquilo, amado. A palavra de Deus não nos ensina dessa maneira. E hoje então, amados, nós vemos que hoje no mundo social ocidental há uma lista enorme de opções sexuais defendidas pela militância gay, apresentando-se como orientações sexuais normais, naturais, aconselháveis contra as escrituras sagradas. E vejamos algumas dessas teorias, né? Não binários, gênero que vai além das classificações homem-mulher, feminino ou masculino. Então ela não tem uma definição específica sobre o gênero, né? Se é homem, mulher, macho, fêmea. Olha só que absurdo, querido, né? O transgênero, com identidade de gênero diferente do seu próprio sexo de nascimento, né? Então a pessoa ela nasce homem, mas ela quer ser registrada como mulher, até ter o nome de mulher. O homossexual, pessoa que sente atração sexual por indivíduos do mesmo sexo.
Homem se sente atraído por homem. Mulher se sente atraído por mulher. O bissexual, que sente atração sexual por pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo. Né? E depois nós vemos o intersexual, pessoas em geral que identificam-se com ambos os sexos ou com nenhum deles. O intersexual, pessoas que identificam-se com ambos os sexos ou com nenhum deles. Ambos os sexos possuem órgãos genitais masculinos e femininos, ou com nenhum deles, que nascem com uma atrofia. Né? E precisaríamos estudar um pouco mais a ciência, ver um pouco mais a biologia, o estudo do ser humano, do corpo, para entender um pouco mais a fundo desse assunto. E o transexual, pessoas que fizeram ou pensam em fazer cirurgia de mudança de sexo. Então nós percebemos aí, amado, que existe o não binário gênero, que vai além das classificações homem ou mulher. Nós entendemos o transgênero, que tem identidade de gênero diferente. Homossexual, pessoa que sente atração sexual por indivíduos do mesmo sexo. Bissexual, que sente atração sexual por pessoas de sexo oposto do mesmo sexo. Intersexual, pessoas que, em geral, identificam com ambos os sexos ou nenhum deles. E transexual, pessoas que fizeram ou pensam em fazer cirurgia de mudança de sexo. Amados, nós entendemos que nós não somos contra as pessoas, nós amamos o pecador, porém temos que nos posicionar contra a prática do pecado. Sabe? A atitude dessas pessoas, elas vão de encontro ao que a palavra de Deus ensina, nos orienta, nos adverte. Deus criou homem e mulher, a imagem do Senhor. E dentro dessas teorias da diversidade sexual de gênero, existem algumas siglas que nós vamos entender agora. Primeiro, a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, caracterizada por pessoas com a diversidade sexual de gênero. Depois ela mudou para o LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. E hoje utiliza-se a sigla LGBTI. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. Olha, amados, o relato bíblico ele é muito claro. Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu não sei quanto a vocês, professor, eu não sei qual é o seu posicionamento. Qual é a sua instrução sobre esse assunto? Estamos tentando trazer com um pouco de leveza, né? Mas, e fique à vontade, querido. Às vezes é um assunto um pouco delicado, mas passe para o seu aluno, que é um assunto que ele tem que ter o conhecimento para agir com sabedoria com os que são de fora. E principalmente, querido, porque a sua igreja pode receber alguém que está num processo de libertação desse assunto. Lembre-se, alguém pode entrar na sua capela, na sua igreja, trazendo o quê? Marcas no corpo de um comportamento contrário à palavra de Deus. E como você vai agir? E o que a Bíblia nos diz sobre a sexualidade humana? Qual é a base bíblica que define se o homem é homem ou se a mulher é mulher? A ciência e a Bíblia nos ensinam que o ser humano nasce biologicamente macho ou fêmea. Assim, o homem caracteriza-se pelos cariótipos. Olha aí que palavra difícil, né? Cariótipos. E já já nós vamos ver a definição disso. Que diz que o cromossomo masculino e feminino, XYXX, vai determinar a predominância, macho ou fêmea. E vamos ver algumas listas sobre essa forma de entender a sexualidade humana. Primeiro, binários. Aceitam isso de acordo com a palavra de Deus, tá, amado? Binários aceitam a humanidade, dividida em suas classificações únicas. Homem e mulher, feminino ou masculino. Você já viu um cachorro com tendências a querer gostar de outro cachorro? Uma cadela gostar de uma outra cadela? A natureza, amados, criada por Deus, ela já define muito bem essa questão, porque é macho ou fêmea. E o ser humano, ele precisaria entender um pouco mais sobre isso. A questão espiritual. Deus criou o homem e a mulher.
Ah, vamos voltar lá, aí uma dica muito importante. Tirando a dúvida, o que é cariótipos? É o conjunto de cromossomos dentro de um núcleo de uma célula. Apresenta o número total de cromossomos que a célula determina no corpo se vai ser homem ou mulher. Hoje a ciência está tão evoluída que a genética, estudiosos, cientistas, eles conseguem mexer nesses cromossomos e eles conseguem até indicar se vai ser menino ou menina. Você já ouviu falar, né, que dá para escolher o sexo do bebê? Menino ou menina? Sim, já ouviu. Então, eles mexem nesses cariótipos. Eles vão lá dentro do núcleo da célula e mexem nos cromossomos. E aí determina se vai ser XX ou XY. Glória a Deus, amados, tirando a dúvida, beleza? Vamos continuar então. Primeiro nós vimos que a Bíblia, né, ela nos ensina que existem os binários. Aceitam a humanidade dividida em suas classificações únicas, homem e mulher. E agora nós vamos ver os cisgêneros. Que nome difícil. É uma identidade de gênero, a mesma do próprio corpo de nascimento, né? Então, nasceu um menino com um órgão masculino. Então, ele vai ser registrado como menino. Nasceu uma menina, ela vai ser registrada como menina. Então, os cisgêneros, eles possuem uma identidade de gênero da mesma do seu próprio sexo de nascimento. Os heterossexuais, que é a palavra comum que a gente ouve, pessoas que sentem atração sexual por indivíduos do sexo oposto. Homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. E nós entendemos, amados, que a Bíblia ela discorre sobre a sexualidade humana de uma forma muito clara. E existe o pilar da sexualidade bíblica. O que você entende por pilar? É uma estrutura de sustentação, né? Você pega uma casa lá, você vai construir as colunas para sustentar algo que vai acima. Então, o pilar da sexualidade bíblica está em Gênesis 1, 27. Vou bater muito nesse versículo. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas defendem que no princípio Deus criou homem e mulher. O sexo, amados, ele foi criado para ser praticado entre homem e uma mulher, para a procriação da raça humana, com elemento de prazer, aprofundar o amor, a intimidade matrimonial. Onde que eu vejo isso na palavra de Deus, se você quiser abrir aí? Você que está estudando, meu amado professor, Gênesis 2, 23 a 25. Vê lá que Deus, ele criou o sexo para a procriação, mas com amor, não o sexo por causa do pecado que foi deturpado, foi trazido de uma forma errada, suja. Amado, o sexo, ele foi introduzido para Adão e Eva de uma forma linda, pura. E por isso que Deus deu para Adão uma mulher e não outro homem. Pensa assim, Deus, quando ele criou Adão, ele poderia ter criado um outro homem e falado, olha, é normal que os dois fiquem juntos. Não, mas Deus criou homem e mulher. Gênesis 2, 22 e 23. A Bíblia proíbe de maneira terminante e enfática o sexo extraconjugal. É um outro assunto também, que ele é considerado como algo repugnante. O sexo praticado entre dois homens ou entre duas mulheres. Levíticos 18, 22 e 23. Mas eu não estou lendo todos esses versículos porque ele demanda tempo. E nós temos um tempo um pouco curto aqui. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí. Levíticos 18, 22 e 23. Fala lá que Deus, ele repugna, ele não gosta, é pecado. Fere a santidade do Senhor. Homem com homem, mulher com mulher. Isso não existe. E a palavra de Deus nos diz que o que passa de um relacionamento entre homem e mulher é chamado de fornicação. O que é fornicação? É a prática do sexo entre pessoas solteiras com pessoas casadas. Ou uma casada com um solteiro. 1 Coríntios 6, 10. Talvez você não sabia disso. Mas quando você vê o adultério, a pessoa está fornicando. Adultério, prática sexual fora do casamento. Provérbios 5, Hebreus 13, versículo 4.
né? Prostituição, a prática do sexo caracterizada pela venda do próprio corpo. 1 Coríntios 6, 15 a 19. Sabe, amados, nós vemos que todas essas práticas ferem a santidade do Senhor. E você vê que o pecado, quando entra na humanidade, quando o pecado entra para distorcer a sexualidade humana, ela traz algo ruim, pesado, fere a santidade e entristece o Senhor. Nós precisamos entender que todas essas práticas são erradas. E temos que nos posicionar, sim, a favor da palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara sobre posicionamento sobre homossexualidade. A Bíblia deixa muito claro que os comportamentos dos homossexuais são resultantes do pecado, da desobediência de Deus. Em Romanos 1, 25 a 27, porque Deus os abandonou às paixões infames. O pecado ele domina de uma forma tão triste, aprisiona a mente, o coração da pessoa, que ela começa a praticar, a fazer coisas, e ela perde a consciência daquilo que ela está fazendo, fere a santidade do Senhor. E ela acha que aquilo é tão normal. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 6,10. E ele diz assim para os gentios: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem, lá no final ele continua, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não se engane, querido. A palavra de Deus ela é muito clara quanto ao posicionamento. Deus nos tem chamado à santidade. E sem a santificação ninguém verá a Deus. Sabe, querido? Então eu entendo que Deus ele nos ama. Desde o jardim do Éden até os dias atuais, o pecado ele tem deturpado, ele tem modificado a essência da sexualidade humana. Eu entendo que é um assunto difícil, ao meu ver, para você debater, para você abrir uma discussão em sala de aula. Por isso, querido, traga de uma forma leve. Se esse conteúdo ainda foi pouco, procure na palavra de Deus, mas se aprofundar melhor, mas que você não fique com dúvida. Ok? Então, eu entendo que de uma forma rápida, sucinta, objetiva, que você possa ter entendido essa lição 9. A diversidade sexual e de gênero. Sabe? Que você possa ter compreendido o significado desse termo. Que você possa entender essas teorias que o termo traz. E que você explique para os seus alunos de uma forma amorosa. Mas não polemizando. Porque aqui o que impera não é o nosso ponto de vista, mas é o que a palavra de Deus ensina. E que você fique com a palavra de Deus e fique com a gente. E que até a próxima aula que você tenha aprendido e possa desenvolver mais e mais o dom que Deus te deu. Deus te abençoe e até a próxima, querido. Amém?